Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Bom dia a todos, bom dia. Estamos aqui no nosso terceiro dia do Congresso da Unifesp, o Congresso Acadêmico 2020, e hoje, no terceiro dia, na sala 1, nós temos aqui a nossa sessão 56, que nós vamos falar sobre educação, ciência e os desafios contemporâneos. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer aos nossos palestrantes que gentilmente vieram a esta sessão e numa quarta-feira de manhã, que é um dia de muitos afazeres, principalmente no Congresso, nós temos aqui vários palestrantes que estão em muitas atividades todos os dias, e eu agradeço imensamente a presença de todos e todas vocês. Nós vamos ter aqui na nossa sessão a deputada Margarida Salomão, deputada federal, a reitora Márcia Abraão, reitora da UNB, o reitor Marcelo Knobel, reitor da Unicamp, a Flávia Calé, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e o professor Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Eu vou passar inicialmente a palavra à deputada Margarida Salomão, já agradecendo. A palavra está com a senhora. Deputada, muito obrigada pela sua presença. Vamos falar um pouco e conversar aqui nesta sessão sobre um tema tão candente e importante nesse momento das nossas vidas. Obrigada, deputada. Muito obrigada, reitora Soraya. Reitora Soraya, quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de participar de um painel tão qualificado, tão ilustre, em que eu encontro duas reitoras mulheres das melhores universidades brasileiras, a reitora Soraya, assim como também a reitora Márcia, grandes parceiras na luta que nós desenvolvemos no Congresso, da Frente pela Valorização das Universidades Federais, dizer também da minha satisfação e honra de estar aqui com o reitor Marcelo Knobel, reitor da Unicamp, também uma das mais expressivas universidades brasileiras, a companheira Flávia Calé, também uma parceira de muitas lutas que a gente vem travando no Congresso, e o professor Luiz Davidovich, que tem estado também, muitas vezes, na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, fazendo essa luta imprescindível, que é a luta pela ciência brasileira. Eu queria dizer que nós iniciamos este painel Educação, Ciência e Desafios Contemporâneos, no Congresso Acadêmico, que a Unifesp, em boa hora, promove, num momento sombrio da nossa história, marcado por esse despropósito de mortes, mais de 73 mil mortes agora, nessa manhã, muitas delas possivelmente desnecessárias, em função de um desgoverno que nega a ciência, que nega a realidade da pandemia e, por conta disso, agrava uma situação que, em si, já é muito crítica. Então, eu quero iniciar prestando a minha homenagem a essas pessoas que perderam a vida e apresentando também a minha solidariedade às suas famílias, aos seus queridos que sentem a dor da sua falta. Nós enfrentamos um governo que, para usar os termos do professor Marcos Nobre, da Unicamp, presidente do SEBRAP, recentemente produziu um livro em que ele caracteriza o governo Bolsonaro, e particularmente o presidente da República, como um militante contra a democracia. Não se trata de termos um governo conservador,
A maior parte dos governos republicanos na história do Brasil serão, sem dificuldade, caracterizáveis como governos conservadores. Mas, desde a nova República, desde o processo da refundação democrática com a Constituição de 88, nós nunca tivemos um governo que afronta deliberadamente as instituições da República e deliberadamente trava uma guerra sem quartel contra as universidades, transformou o Ministério da Educação numa área de disputa, muitas vezes grotesca, e nós estamos, nesse momento, enfrentando também a emergência educacional no momento da pandemia, que a desorganização da educação no Brasil ela é gigantesca. Nós temos que reconhecer que, nesse momento, cerca de 70 milhões de pessoas estão impactadas pela pandemia na qualidade de estudantes ou de profissionais da educação, e sem contar as famílias. Então, 1/3 da população brasileira está vivendo o processo da pandemia na desorganização da sua atividade como aluno, como professor, como pedagogo, como educador. Então, essa é uma coisa grave. E vejam vocês, ainda nesse momento, nós ainda não temos empossado o ministro da Educação. Então, assim como também nos falta uma autoridade de referência na área da saúde, na área da educação é também muito grave que nós estejamos atravessando esse período de crise sem um esforço nacional de coordenação. Agora, eu quero dizer que, e aí, como coordenadora da Frente Parlamentar Mista em defesa das universidades, que as dificuldades que nós temos encontrado nesse período ao lidar com o governo federal, por outro lado, e para nossa afortunada surpresa, nós temos encontrado muito apoio no parlamento para encaminhar as pautas da educação, mesmo em regime de muito cabo de guerra. Eu quero dizer que nós temos a expectativa de, na semana que vem, finalmente vir a votar o Fundeb. O Fundeb é o Fundo Nacional para a Manutenção da Educação Básica. Então, a sua manutenção ou a sua destruição impactam aproximadamente 45 milhões de alunos e alunas, desde a creche até o ensino médio. Então, isso não é pouca coisa. Isso tem a ver com o nosso projeto de nação, com os nossos compromissos de desenvolvimento, com a nossa visão de futuro. Então, uma dificuldade muito grande, porque, por força dos seus compromissos fiscalistas, o atual governo postergou ao máximo a votação dessa emenda constitucional, mas nós estamos finalmente chegando a esse momento em que nós temos a expectativa de constitucionalizar o fundo para que ele não fique exposto a flutuações de políticas de governo e, ao mesmo tempo, aumentar a contribuição da União, que é, de fato, o ente federado que tem melhores condições de contribuir, para que nós possamos garantir educação para todas as crianças e jovens brasileiros e, ao mesmo tempo, investir na qualidade dessa educação. Quero dizer a vocês que nós somos um país tão complicado que, podendo comemorar, e o ranqueamento recente do ranking mais prestigiado que nós temos no mundo, que é o Times Higher Education, né, mostra que nós conseguimos construir um sistema robusto de pós-graduação. Neste país, nós não temos metade das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creche. Na verdade, para sermos precisos, eu tenho 36% das crianças brasileiras de 0 a 3 na creche. Então, precisa de recurso do Fundeb, sim, para garantirmos essa condição mínima de equidade. E esse é um outro
ponto importante que eu quero ressaltar nesse momento, em que estamos vivendo a pandemia, é um desafio para a educação e para a ciência brasileira. A ciência brasileira está convocada e diz presente de uma forma muito vibrante, muito participativa no combate à pandemia, mas, além disso, nós estamos encarando a situação do retorno à normalidade, que não será o que existia no início desse ano. E, para isso, eu acho que é necessário assegurar 2 princípios fundamentais. O primeiro deles é, certamente, a segurança sanitária das condições de funcionamento da educação brasileira. E a segunda é garantir que nós não tenhamos, por força da pandemia, um aprofundamento na desigualdade social, que a duras penas combatíamos com as mudanças que ocorreram na educação superior brasileira nas primeiras décadas do século XXI. Então, nós não queremos retroceder. Então, dentro disso, um outro ponto que eu quero trazer aqui, na minha perspectiva que é parlamentar, então, embora eu também seja professor universitário, que eu sou mesmo, eu sou linguista, é isso que eu sou professora universitária, sou pesquisadora, fui reitora por 2 vezes da minha universidade, mas, nesse momento, como parlamentar, eu quero dizer a vocês que uma outra questão que nos mobiliza é a data do Enem, porque não é justo que nós façamos de conta que as condições de participação não foram alteradas. Houve uma grande luta da juventude brasileira, da sociedade, do parlamento, e nós conseguimos, no passado, há algumas semanas atrás, adiar o Enem. Mas eu entendo que adiá-lo para janeiro é ainda insatisfatório e inadequado. E a última coisa que eu quero dizer é que a nossa expectativa é de que o novo ministro da Educação tenha abertura para, inclusive, escutar uma coisa muito importante. Eu disse há poucos minutos que a pós-graduação brasileira é um empreendimento nacional de grande sucesso, e é mesmo. Então, não vamos atrapalhar o que está dando certo. É uma coisa que se diz na língua de todos. Time que está ganhando não precisa ser modificado. Então, essas intervenções que vêm sendo feitas nesse momento sobre a CAPES, sobre a gestão das bolsas, sobre a mudança dos programas, sobre a iniciação científica nas universidades, é alguma coisa que não ajuda, pelo contrário, atrapalha. Então, nesse momento, encerrando a minha fala, porque eu estou buscando ficar dentro do tempo que a reitora Soraya me sugeriu, eu quero prestar homenagem à Unifesp, às universidades brasileiras, à ciência brasileira aqui representada pela ABC, e dizer que esse é um elemento imprescindível para que nós reconquistemos a democracia no Brasil e tenhamos um projeto de desenvolvimento do tamanho das esperanças desse país. Muito obrigada pela oportunidade de participação aqui. Obrigada, deputada Margarida Salomão, sempre uma grande contribuição, uma fala muito segura, a sua perspectiva do Congresso, mas também como professora, que eu deveria ter mencionado no início, a professora Margarida Salomão, graduada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, portanto, tradições das federais, e também pós-doutora na Universidade da Califórnia, pela Universidade da Califórnia. Ela é deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, está na Câmara já há vários mandatos, é membro titular da Comissão de Ciência e Tecnologia e Comissão também de Informática e presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais, vive intensamente todo esse debate junto a toda a sociedade, na defesa das nossas universidades,
mas também na defesa da ciência, da educação superior pública. Eu agradeço muito sua participação, deputada. Todos sempre temos muito a receber com a sua enorme contribuição. Daqui um pouco voltaremos para mais conversa, para algum debate aqui mais adiante. Agora eu quero passar a palavra ao reitor Marcelo Nobel, que atualmente é reitor da Unicamp desde 2017, é professor titular do Departamento de Física da Matéria Condensada do Instituto de Física da Unicamp, atuando na investigação experimental de matérias, magnéticos e nanoestruturados. Ele foi pró-reitor de graduação da Unicamp, tem uma atuação brilhante academicamente em toda a sua trajetória acadêmica, também participa e colabora de atividades do Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo Científico, o LabJOR, que é uma estrutura extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, para a divulgação da ciência, e também faz parte dos comitês assessores do CNPq, da FAPESP, foi diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia e também participa do CNEPEM, desde 2015, principalmente entre 2015 e 2016. Recentemente foi presidente do CRUESP, acabou de sair, passar para o bastão para o reitor Sandro, que é o reitor da Unesp, e hoje está aqui conosco para também fazer a sua participação, falando das nossas universidades e da ciência neste importante momento que vivemos. Por favor, reitor Marcelo, a palavra está com você. Bom, obrigado, Soraya. Também é uma satisfação estar aqui nessa mesa, nesse painel, conversando com todos vocês. Realmente, a gente está num momento de muita incerteza e muita dificuldade. Realmente, falar aqui de educação, ciência e desafios contemporâneos é uma tarefa bastante complexa em 10 minutos, mas vamos fazer o possível para manter o tempo e manter essa conversa muito ativa. Queria primeiro também cumprimentar as palavras e realmente também agradecer as palavras da deputada Margarida Salomão. Margarida, garanto que muita gente ficou com inveja, principalmente de São Paulo, quem ouviu ali os galos, os patos ali onde você está, realmente mostra essa possibilidade que a gente tem de estar em diferentes lugares ao mesmo tempo e participar um pouco da vida de cada um, mesmo de maneira remota. Eu acho que a gente tem aqui realmente um momento único que nós estamos vivendo em todos os sentidos no Brasil. Nós estamos hoje com uma situação que todos conhecem e acompanham, e de fato é um desastre que está acontecendo em termos de situação social e de saúde no país, né? Nós temos uma pandemia aqui que está realmente sendo muito cruel no mundo inteiro, mais em particular no Brasil, porque ela está aliada e junta com uma crise política também sem precedentes, um governo negacionista, anti-intelectual, anti-científico, que realmente complica a situação de uma maneira muito, muito evidente com relação às consequências dessa pandemia. Então nós temos um problema realmente sanitário, de saúde, junto com um problema muito grave político, e que naturalmente, como consequência, agora também temos um problema econômico que está começando a afetar, na verdade já está afetando toda a sociedade brasileira, e inclusive as universidades, o que realmente será um desafio fundamental para o futuro. As universidades, os institutos de pesquisa, neste momento ainda estamos, digamos assim, tentando entender um pouco mais a situação que estamos vivendo, tentando sobreviver, mas certamente as consequências futuras agora do impacto econômico desta pandemia também serão sentidos no que se refere ao financiamento da ciência e tecnologia no país, que não devemos esquecer que é fundamental para
para que tenhamos qualquer tipo de futuro possível para nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa sociedade. Nós temos aqui que lembrar que a gente está vivendo uma situação de fato única. Nós temos um governo que, em primeiro lugar, não acredita que tenhamos uma doença grave, apesar de termos aí mais de 70 mil mortos, a perspectiva de dezenas de milhares a mais de mortos até o final da pandemia, e ainda nega a existência dessa doença. E o pior disso, mesmo negando a existência de uma gravidade, de uma doença, prega o uso de medicamentos que não são cientificamente comprovados para essa doença. A situação, então, ela se torna de uma maneira ampla, muito, muito crítica, muito grave, e a gente precisa ver todas as dimensões dessa questão. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo? Se gastam milhões de reais em tratamentos que não têm comprovação científica alguma, e esse dinheiro e esse recurso que deveria ser direcionado para cuidar da saúde das pessoas de maneira efetiva, para ampliar as pesquisas na área tão importantes, não é utilizado para esses fins. E é realmente uma situação que precisamos acordar. O que a gente tem vivido no nosso país nesses últimos anos? Um ataque sistemático e muito forte contra as universidades públicas, contra a ciência, contra qualquer tipo de possibilidade de pensar, de discutir. Em particular, no caso das universidades, os ataques vêm das maneiras mais diversas. Primeiro, como vocês já ouviram falar, coisas completamente absurdas, né, de fake news completamente sem pé nem cabeça, mas que elas têm uma consequência, porque elas vêm junto com cortes em bolsa, com direcionamento em áreas específicas, no caso das bolsas da CAPES e do CNPq, vem com um corte muito forte no custeio das universidades e uma percepção na sociedade de que as universidades não são tão importantes, não fazem nada, é um bando de gente que só fica pregando aí movimentos de esquerda, plantando maconha, andando pelado, etc, etc. E o que acaba acontecendo é a percepção pública da sociedade com relação à ciência, à tecnologia, às universidades, acaba sendo deturpada de uma maneira muito forte. Paradoxalmente, quando tivemos a emergência aqui da pandemia, essa situação mudou. Não é que mudaram os ataques, não é que mudou a maneira das universidades serem atacadas. O que aconteceu é que, de repente, de um dia para o outro, os cientistas, os professores, as pessoas ligadas ao mundo científico começaram a ter uma voz mais importante, uma voz mais ouvida na mídia de uma maneira geral. Então você hoje liga a televisão a qualquer momento, você vê algum professor de alguma universidade pública falando, você vê as pessoas explicando conceitos científicos, explicando, por exemplo, outro dia teve ali a explicação do que era um gráfico, uma média móvel e assim por diante, ou seja, conceitos de ciência que são necessários para o entendimento e o dia a dia do acompanhamento dessa pandemia. De repente, naturalmente, todo mundo aí virou epidemiologista amador, mas isso é algo que é importante, porque as pessoas começam a discutir, começam a ver, começam a tentar entender a situação que a gente está vivendo. Então, no meio desses ataques todos que as universidades públicas estavam sofrendo, tivemos essa reviravolta que é curiosa e que a gente deve aproveitar de uma maneira muito forte para alavancar esse momento, no caso as universidades, para melhorar essa comunicação com a sociedade, para melhorar essa comunicação com todos os atores presentes na sociedade. Eu, ano passado, como a Soraya mencionou, eu fui o presidente do CRUESP, e você vê que esses ataques acabam
tendo consequências sérias. Aqui no caso de São Paulo, as 3 universidades públicas, a Unicamp, a Unesp e a USP, públicas do Estado, foram alvo de uma CPI que foi iniciada na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com uma alegação de malversação de recursos públicos. Essa CPI durou praticamente o ano inteiro, foram direcionados recursos das universidades para dar conta de tantos dados, de tantas coisas que eles perguntavam e questionavam, e afinal de contas, depois desse trabalho todo, dessas discussões, 14 pessoas foram ouvidas e tudo mais, e no final nada se encontrou. Mas há uma consequência, há uma visão que a sociedade acaba tendo que é negativa com relação às universidades, e isso acaba contaminando, de uma maneira geral, toda a sociedade. Então, neste momento, o que a gente deveria pensar e fazer, já pensando aqui nos nossos desafios, porque as universidades carregam muito peso na América Latina de maneira geral e no Brasil. A gente, além, naturalmente, de formar as gerações de estudantes, nós temos aqui as pesquisas, naturalmente, toda a extensão universitária, toda a parte cultural. Muitas cidades no nosso país devem principais atividades culturais às suas universidades. E, naturalmente, agora, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, também toda a saúde, toda a questão hospitalar, os hospitais que nós temos na nossa rede universitária são fundamentais para os tratamentos das pessoas. Então, a gente deve mudar, na minha opinião, e aproveitar e alavancar este momento de comunicação efetiva com a sociedade, trazer mais a sociedade, engajar mais a sociedade para perto e mostrar a força que as universidades públicas têm, a força que a pesquisa tem, a necessidade de que tenhamos universidades fortes e pesquisa fortes são fundamentais para o desenvolvimento e para o futuro do nosso país. Para isso, as universidades também precisam mostrar e se engajar cada vez mais. Por exemplo, é o momento agora, na minha opinião, a gente tem discutido, aí esse caso, por exemplo, a gente já discutiu muitas vezes com o Luiz Davidovich, que seria, na minha opinião, o momento da gente, de fato, agora rediscutir, fazer uma verdadeira reforma curricular nas nossas universidades, tirar um pouco essa visão tão conteudista e oferecer uma formação mais geral para os nossos estudantes, mais flexível, permitindo diferentes caminhos que hoje em dia a gente começa a explorar de maneira forçada por conta da pandemia. Então, é um momento, de fato, das universidades pensarem nestas ações. Naturalmente, quando a gente sair um pouco desta confusão que estamos vivendo, de fato, deste momento tão crítico que estamos vivendo, mas acho que é um momento importante para a gente, de fato, contra-atacar esses ataques e mostrar cada vez mais para a sociedade brasileira a importância e as forças das nossas pesquisas, das nossas atividades de extensão, das nossas atividades de ensino e, de uma maneira geral, da força da universidade pública brasileira. Muito obrigado. Obrigada, reitor Marcelo. Muito bom contar com a sua exposição, sempre tão claro e sempre tão lúcido e contundente, né? Direto ao ponto, aos pontos, e falando da importância da nossa ciência e o paradoxo entre informação e contra-informação, e o quanto nós precisamos nos engajar na informação de fato, né? Na informação que a academia pode trazer para a sociedade. Eu vou passar a palavra agora à reitora Márcia Abraão Moura, que é a reitora da UNB, a Universidade de Brasília, é a primeira mulher a ocupar o cargo na instituição, aliás, como muitas de nós, reitoras, as atuais reitoras das federais, nós ontem falávamos sobre isso, numa das mesas, em que estava presente a reitora Sandra, da UFMG, que não foi a primeira, lá eles começaram antes, né?
mas nós falávamos sobre isso também. Então, Márcia Abrão, a primeira reitora da UNB, possui graduação, mestrado e doutorado em Geologia pela UNB, com período de estágio na Universidade de Orleans, na França, fez estágio pós-doutoral na Queen's University, no Canadá, foi diretora do Instituto de Geociências da Universidade e decana de ensino de graduação entre 2008 a 2011, quando coordenou o programa Reúne na UNB. E hoje, reitora desta grande universidade, uma das maiores universidades do nosso país. Reitora Márcia, a palavra está com você. Muito obrigada por vir. Muito obrigada, minha querida amiga e reitora Soraya. É uma honra estar aqui no Congresso da Unifesp. Eu parabenizo a Unifesp pelo Congresso Acadêmico. Agradeço também a oportunidade de estar com a nossa querida deputada Margarida Salomão, professor Luiz Davidovich, professor e reitor Marcelo Nobel, a Flávia Calé. Eu vou rapidamente, né, falar um pouco sobre a UNB, mas trazendo para esses desafios que nós temos, para esse tema dificílimo, né, de tratar aqui que vocês nos convidaram. Então, a UNB é uma universidade criada em 62, em Brasília, na capital que estava sendo inaugurada, com muita resistência na época, não queriam uma universidade na capital do país, justamente para não trazer para Brasília aquela agitação da capital, então Rio de Janeiro. A UNB, então, se consolidou, mas em 65 ela perdeu quase todos os seus professores, já durante a ditadura militar, e ela foi a primeira recriação da UNB naquele momento. Desde então, a UNB tem passado por diferentes momentos de adversidades e tem se superado. Hoje é uma universidade criada por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira para ser uma universidade à frente do seu tempo. Hoje é uma universidade com 54 mil pessoas, 39 mil estudantes de graduação, mais 8 mil de pós-graduação, 6 mil entre docentes e técnicos. E como foi lembrado pela deputada Margarida Salomão, é uma universidade que tem, mesmo com todas as dificuldades orçamentárias, cortes de bolsas, cortes de pesquisa no Brasil, ela tem se superado e conseguido ficar entre as principais universidades da América Latina e do Brasil. Isso nos orgulha muito. Uma universidade que, ao longo desses anos, então, como foi lembrado aqui pela reitora Soraya, né, nós tivemos o programa Reúne, nós saímos do plano piloto e fomos para as cidades satélite, uma universidade que ampliou muito os cursos noturnos. Isso é uma verdadeira democratização, a ampliação para cursos noturnos. Eu tive a honra, então, de coordenar esse programa de expansão entre 2008 e 2011, que o nosso grande desafio era gastar a quantidade enorme de recursos que nós recebíamos anualmente. Todo dia levávamos um puxão de orelha do MEC, porque nós tínhamos que ser mais ágeis para utilizar nossos recursos. Hoje nós temos nos nossos campi fora de sede, graduação, mestrado e cursos muito bem avaliados. E abrimos espaço, então, para os filhos dos trabalhadores virem para a UNB também. Em 2004, nós fomos pioneiros em cotas para negros, também temos lá específico para indígena, aderimos às cotas sociais. Recentemente, este ano, criamos as cotas para pós-graduação, para negros, indígenas e quilombolas. E esta semana tive que tomar uma decisão muito difícil, que foi expulsar pessoas que fraudaram as cotas. Expulsamos 15 estudantes e cassamos o diploma dos ex-alunos nossos, porque nós consideramos que é fundamental a política de cotas, a política de inclusão das cidades. E isso com o orçamento reduzindo, bolsa na pós-graduação reduzindo, etc.
Nesse período, e aí desde que eu assumi em 2017, né, temos sofrido bloqueios, contingenciamentos, tivemos a proposta do Futurice e temos tido a grande parceria do Congresso Nacional nessa situação desde então. Está aqui a deputada Margarida para comprovar isso, né? E agora, na pandemia, é importante assinalar que todas as críticas que vínhamos sofrendo, ano passado sofremos grandes críticas do ministro da Educação, do então ministro da Educação. A UNB foi uma das principais atacadas, né? Isso vem desde 65, como eu comecei a falar, e o Congresso Nacional, então, sempre parceiro, e na pandemia agora, que nós temos essa situação dramática por que passa a nossa sociedade, as universidades e a UNB, junto com elas, né, têm mostrado a sua grande competência e solidariedade. Nós prontamente dirigimos várias pesquisas para o combate à Covid-19. A UNB, a Unifesp também estão participando de um esforço para testagem de vacina, a UNB com a vacina chinesa, a Unifesp com a vacina de Oxford. Outras pesquisas que temos feito, a UNB, nós lançamos um edital, quase 200 projetos prontamente apareceram e temos atuado junto com o DF, todo o Brasil, para mitigar essa situação dramática por que passa a nossa sociedade. Internamente, temos feito um trabalho de retomada, com responsabilidade, com respeito, com democracia, capacitando docentes e também um esforço para dar a inclusão digital. É importante que a sociedade entenda as nossas universidades, como fizeram um grande programa de inclusão. Nós temos um desafio a mais para continuar ministrando aulas sem excluir estudantes que têm vulnerabilidade. E também temos muitas aulas práticas, que isso é um esforço a mais para nós continuarmos oferecendo ensino, pesquisa, extensão de qualidade para a sociedade e sem excluir. Isso é fundamental para a gente. Gostaria de ressaltar aqui o importante papel do Congresso Nacional nos últimos anos, principalmente, né, nesse último ano, desde 2019. Primeiro, quanto à MP 914, para a escolha dos reitores, que caducou. Também, né, a MP recente, né, que foi a MP 979/2020, que era para a escolha de reitores durante a pandemia, que o Congresso Nacional devolveu. E, em seguida, então, o presidente trocou o ministro, e nós agora estamos aguardando o novo ministro com a expectativa de que seja um ótimo diálogo com as universidades. Também vários projetos, né, o PL 2306, da deputada Luísa Canziani, que traz incentivos fiscais para as empresas que firmarem parcerias com as universidades. Também temos o PL 4992, do deputado Gastão Vieira, que é um PL muito importante para as universidades federais, porque ele regula a economia universitária. Estamos com ótima expectativa com relação a esse PL. Também temos aqui 24/2019, da deputada Luísa Canziani, que trata da arrecadação própria das nossas universidades federais, e também é importante para que a gente possa continuar arrecadando recursos e utilizando, porque principalmente com a PEC, com a emenda constitucional do teto, nós temos sido prejudicados na utilização dos nossos recursos próprios. É importante que a sociedade saiba que as universidades federais utilizam os recursos vindos do governo, mas também elas arrecadam recursos para fazer as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Enfim, nós temos uma excelente parceria com o Congresso Nacional, temos mostrado para a sociedade toda a nossa competência, a nossa solidariedade, mas temos sim vários desafios ainda pela frente. Foi aqui levantado pelo reitor Marcelo Nobel. Nós precisamos melhorar ainda mais a nossa comunicação com a sociedade, rever os nossos currículos, torná-los mais autônomos para os estudantes,
precisamos estreitar cada vez mais a nossa relação com o Congresso Nacional e, principalmente, né, precisamos que haja sempre recursos para a pesquisa e para as universidades no país de uma forma permanente, sem que haja essa variação tão grande, né, de um governo para o outro e de um ano para o outro. Mas nós temos, então, toda a solidariedade da nossa sociedade, temos mostrado a nossa função social e que é na universidade pública, no Sistema Único de Saúde, que nós temos o amparo para a nossa sociedade, para o nosso povo tão sofrido. Fico muito feliz, mais uma vez, reitora Soraya, pelo convite, pela participação, e digo que a Universidade de Brasília está à disposição para fazer frente a esse movimento tão importante que é de defesa das nossas universidades públicas no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, reitora Márcia Abrão, é um prazer tê-la aqui, além de tudo, uma amiga e colega, companheira, reitora. Nós temos o grupo das reitoras lá na Andifes, deputada Margarida, a senhora que foi também reitora de uma grande universidade, que é a Federal de Juiz de Fora. Hoje nós temos um grupo lá de reitoras que nós chamamos de Andivas. Nós brincamos, né? Não somos muitas, somos 15 reitoras, hoje, num total de 63 universidades, mas estamos trabalhando junto com a bancada feminina, que a senhora também faz parte, que também não são muitas deputadas. Hoje nós temos cerca de 15% apenas de deputadas no parlamento, o que ainda é muito pouco, e temos que trabalhar para termos mais mulheres atuando, e essa junção de esforços certamente valoriza e fortalece a nossa ciência e as nossas universidades. Eu quero passar a palavra, agradeço a reitora Márcia, e quero passar a palavra a mais uma mulher que eu tenho muito orgulho de apresentar e ter aqui na nossa sessão, que é a Flávia Calé. A Flávia Calé é mestranda no programa de História Econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências e Humanidades da USP, da Universidade de São Paulo, possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de História, com ênfase em História e a conjuntura, e também as questões políticas, né? Eu quero mencionar fortemente que a Flávia faz um excelente trabalho junto à Associação Nacional de Pós-Graduandos, que é uma entidade que reúne milhares de pós-graduandos em todo o nosso país, e ela atua como presidenta desta associação, da qual eu tenho muito orgulho de ter sido presidente também. Já faz bastante tempo, mas me orgulho muito disso, Flávia, e que bom tê-la aqui. A palavra está com você. Muito obrigada por vir. Obrigada, professora Soraya. Quero cumprimentar a todos da mesa, parabenizar pela realização aqui desse congresso, porque... Vocês me ouvem? Ouvindo, né? Tá. Porque, de fato, a gente tem um desafio muito grande, que é mobilizar a sociedade para esses desafios contemporâneos que a gente está discutindo aqui nessa mesa. E eu acho que, dentre esses muitos desafios, a educação e a ciência, ela está, de alguma forma, unida aos principais temas hoje na sociedade, que eu diria que é o combate à Covid, a defesa da democracia e a reconstrução do nosso país, que vive uma crise econômica, uma crise política, que já foi citada aqui, muito forte, talvez uma das maiores aqui da sua história, e uma interseção dessas crises, né? E para enfrentar esses desafios é fundamental a gente ganhar na sociedade um debate que me parece que ele é o principal, que é a retomada ou a mudança
do caráter do Estado, né? O papel do Estado na indução do desenvolvimento que vem sendo abandonado nesses últimos anos, em especial durante esse atual governo. Então, discutir o papel da ciência, discutir o papel da educação para enfrentar esses temas que a sociedade hoje necessita, requer a gente rever o papel do Estado Nacional. Então, até porque, independente do ministro da Educação, né, e vai ter a posse do novo ministro, a política ela não vai mudar substancialmente. A gente espera que tenha mais diálogo, né, e não seja ataque tão frontal e ideológico como foi feito nesse último ministério do Weintraub, mas que não vai mudar substancialmente o projeto, né? Então, a ciência e a educação elas precisam ter um novo lugar e a gente precisa disputar isso na sociedade. Então, esse congresso ele é fundamental, né? Esse debate público que a Unifesp vem promovendo, ela é fundamental para a gente conseguir se reinventar nesse momento e a gente conseguir pautar esse debate público, né? Sobre esses temas, a gente vê com muita preocupação o que tem acontecido na pós-graduação brasileira, né? E eu queria me deter um pouco mais nisso, porque a gente tem vivido um conjunto de medidas que tem nos levado a algumas pode nos levar a alguns lugares, né, que está em curso. Primeiro, que é uma elitização da produção do conhecimento, né? Foi falado aqui do Reúne pela professora Márcia. A gente viveu um processo de expansão das universidades públicas brasileiras e você democratizou o processo, o acesso ao conhecimento, um elemento fundamental para que a gente quebre o ciclo vicioso da pobreza e da miséria, e você só consegue fazer isso com educação, com acesso à educação e com a possibilidade de acesso ao conhecimento a amplas parcelas da população. Então, por um lado, uma elitização da produção do conhecimento no Brasil e, por outro lado, um desequilíbrio no fomento, que aprofunda as assimetrias regionais que já eram um problema e causa um desequilíbrio no fomento entre áreas do conhecimento, né? Que faz parte também desse contexto que já foi falado aqui pelo professor Marcelo, anticientífico, negacionista e esse contexto ideológico também de perseguição a determinadas áreas do conhecimento, como as humanidades. E eu falo especificamente dessa medida, né, a Portaria 34, que tem sido uma batalha que a gente ainda não venceu, mas eu acho que a gente ainda tem um percurso, né? Se não derrotar e revogar essa portaria, conseguir interferir nos rumos dela, a gente tem hoje cerca de 12 mil bolsas numa modalidade de cota empréstimo que a gente não sabe muito bem o que vai ser dessas bolsas, se elas permanecem no sistema, em que condições, ou se elas simplesmente vão, com o tempo, sumindo, né, ou serem retiradas do sistema, com uma perda geral no sistema de pós-graduação dos recursos do fomento. E essas bolsas, por esse novo modelo de distribuição de bolsa, aprofunda as desigualdades regionais. Então, a região Sudeste, ela, nessa migração de bolsas dos programas 3 e 4 para os programas 6 e 7, concentrou mais renda, mais fomento no Sudeste, e o Nordeste foi quem mais perdeu. Então, nos estudos que a gente tem feito sobre os impactos dessas mudanças, esse aqui é uma das questões mais importantes, ou seja, aprofunda as desigualdades regionais do nosso país, condena algumas regiões a esses ciclos de miséria e de pobreza, e as humanidades, né? Porque 60% dos programas 3 e 4 são ligados às humanidades. Então, a gente perdendo essas bolsas aí nesses próximos anos, que estão hoje em cota empréstimo, muitas já foram retiradas, você também tem um desequilíbrio entre as áreas do conhecimento, né? Então, acho que esses aqui são temas que a gente precisa enfrentar. A gente tem aqui a Margarida Salomão, a gente já reuniu algumas vezes para discutir esse tema, e ainda é válido. O Congresso Nacional tem sido um lugar muito importante para a resistência e para a gente conseguir pautar uma agenda, né, ou resistir às agendas que a gente tem recebido do governo federal.
E isso vem na contramão do que eu acho que são um dos desafios mais importantes nesse momento, que é a retenção dos nossos cérebros e a formação, né, dos profissionais de alta capacitação para reconstruir o país. A gente não vai conseguir virar essa página da história. Claro, a luta política ela é fundamental, mas se a gente não tiver um instrumental, se a gente não tiver profissionais altamente capacitados, se não tiver cientistas, se não tiver universidade, se não tiver pesquisa, se não tiver ciência funcionando plenamente, em plenas capacidades para reconstruir o país. E nesse sentido, me alarma muito o que está acontecendo nesse momento. Esse ano, o PNPD, o Plano Nacional de Pós-Doutorado, por exemplo, da CAPES, ele está paralisado em reformulação, ou seja, esse ano não houve novas bolsas de pós-doutorado. O edital do CNPq, que tratava de bolsas de pós-doutorado, foi cancelado, foi suspenso. Então, significa que esse ano nós não temos política de retenção dos nossos cérebros. No momento de crise profunda, de desemprego, onde a gente tem 80 milhões de pessoas cadastradas no auxílio emergencial, onde a gente chegou a índices alarmantes, 50% da população economicamente ativa desempregada. Então, os nossos mestres e doutores e os nossos doutores estão sem nenhuma perspectiva. E agora, menos ainda de sair do Brasil, porque os brasileiros estão sendo rejeitados no mundo inteiro pela conjuntura que a gente tem, né? Então, a gente precisa olhar isso com muita atenção e ter um plano de retenção desses profissionais, ter um plano emergencial para a gente socorrer, né? Assim como tem feito no Congresso Nacional para os artistas, como o auxílio emergencial para determinadas faixas de renda, a gente precisa ter um plano também para os nossos cientistas brasileiros, para os nossos pesquisadores brasileiros. E um retorno à valorização, a gente precisa retomar um processo de valorização da carreira científica no Brasil. Então, a gente tem bolsas de estudo paralisadas, sem reajustes há 7 anos, quando a nossa política deveria ter no horizonte, a gente não pode perder esse do horizonte, que é a universalização das bolsas. A gente está administrando a escassez quando a gente devia ter bolsa para todos os pós-graduandos e todo mundo que queira se dedicar à carreira científica, dada a especificidade, dada a importância, ela necessita do fomento do Estado Nacional. Então, a gente precisa fazer essa discussão, né? Essa discussão sobre a formação e sobre a retenção dos nossos pesquisadores jovens brasileiros. Isso inclui, eu acho que tem uma coisa que temos alguns reitores aqui na mesa, que acho que tem um debate que tem atingido muitos pós-graduandos, que é o tema dos prazos nas universidades, né? A gente precisa fazer uma discussão séria sobre isso, porque a pandemia, ela é séria, a Covid, ela é séria, né? As pessoas demoraram a acreditar, mas elas estão acreditando, inclusive quem achava que isso não ia interferir na nossa agenda acadêmica, no nosso calendário acadêmico. Tem vários estudos sobre a produtividade de pós-graduandos e de professores, em especial, né, com a questão da maternidade, com a questão do exercício da paternidade para aqueles que exercem efetivamente. Todo mundo tem sido prejudicado, então a gente precisa fazer uma rediscussão, né, sobre a questão dos prazos e da lógica da produtividade que hoje a gente tem, mas que precisa ter uma mediação com a realidade que a gente tem hoje e que tem levado ao adoecimento, ao abandono de diversos pós-graduandos no Brasil inteiro. E, por fim, eu acho que a gente tem um desafio muito importante, que é a universidade não pode paralisar, né? O retorno, a USP está fazendo um seminário sobre esse retorno ao novo normal, essa discussão sobre o novo normal, ele precisa ser liderado pelas universidades públicas, precisa ser liderado pelo setor público, porque a paralisia não nos serve. Paralisia não nos serve. A gente precisa atuar, a gente precisa estar em movimento. A universidade brasileira, muitas centenárias, como é o caso da UFRJ, precisa se reinventar, né? Eu acho que todos nós aqui estamos nessa disposição, mas sob alguns pressupostos, né? Alguns foram colocados aqui pela professora Márcia. Primeiro, sem dúvida, é assegurar a qualidade, né, do que a gente produz, do que a gente ensina. E segundo, é assegurar a inclusão, né? Porque
o não acesso à educação ou a expulsão em massa de estudantes da universidade, da escola, da pós-graduação, pode nos levar, condena essas pessoas e condena a população a esse ciclo de desigualdade e de miséria, né? Que é degradante. A gente não consegue discutir parâmetros de igualdade e solidariedade numa sociedade num cenário de miséria. Então, a universidade ela tem esse papel de não aprofundar esse processo e, pelo contrário, reverter esse processo, né? Então, discutir uma política de assistência estudantil, de assistência estrutural, digital aos estudantes, um acompanhamento, né, a possibilidade de acompanhamento dos conteúdos, criar todas as condições necessárias para garantir a inclusão. A qualidade e a inclusão devem ser os nossos pressupostos e isso deve ser liderado pela universidade pública, pelos setores interessados nesses pressupostos, né? Então, eu diria que isso aqui eu acho que esse aqui são um dos principais desafios que a gente tem hoje. Teria muitos, mas eu decidi focar porque eu acho que esses aqui são temas, do ponto de vista da pós-graduação e do ponto de vista mais estratégico, dessa reconstrução do país, que é um dos nossos desafios, talvez seja um dos temas que estão mais candentes e que precisam, de fato, de uma formulação de uma política pública. É isso, obrigada. Parabéns, professora Soraya, por esse congresso, pelo debate público que a Unifesp está promovendo. Obrigada, Flávia. Excelente explanação, principalmente falando da importância de mobilizarmos a sociedade em torno da ciência e também abordando um tema tão importante que é a questão da fuga dos nossos cérebros, né? Como nós costumamos dizer, a falta de perspectiva dos nossos jovens, né? Com a ciência brasileira ou com a fixação dos doutores, que faz com que nós tenhamos um cenário também da ida de muitos brasileiros para outros países, ou a permanência, né? Eles acabam indo e não voltando. Então, isso é muito importante, e além da valorização de todas as áreas do conhecimento. Muito obrigada, Flávia, excelente a sua fala. Eu quero passar agora a palavra ao professor Luiz Davidovich, que é graduado em Física pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em Física pela Universidade de Rochester, atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, realiza pesquisas na área de Física, com ênfase em óptica quântica e informação quântica, atuando principalmente nos temas de emaranhamento quântico, descoerência, dispositivos para computação quântica, reconstrução de estados quânticos. Nossa, quanta coisa importante e necessária, né? A metrologia quântica também. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, a TWAES, da National Academy of Science, dos Estados Unidos, foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, com o prêmio TWAS de Física, com o prêmio Álvaro Alberto e a medalha Tamandaré da Marinha do Brasil, além da comenda da Ordem do Mérito Naval. O professor Davidovich é atualmente presidente da Academia Brasileira de Ciências. Obrigada, professor, a palavra está com você. Obrigado a você, Soraya, pelo convite, parabéns por esse grande congresso, num momento tão oportuno, que é um momento, como já foi mencionado aqui, de uma crise multidimensional no país, né? Porque é uma crise sanitária, econômica, social e política. E era difícil imaginar, tempos atrás, que nós ainda teríamos que passar por isso, né? Por essa crise que atrasa o país, atrasa a educação, atrasa a ciência, né? E tem um impacto nocivo, se não reagirmos à altura, num futuro sustentável para o país.
Eu vou compartilhar, ou tentar compartilhar, porque a ciência da informática ainda complica nossas vidas, às vezes. Então, vou tentar compartilhar uma apresentação aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Eu acho que vai chegar lá. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Está dando para ver a apresentação? Ótimo, tá bom. Então, eu cumprimento a todos aqui da mesa e ficou a tarefa mais fácil para mim, porque eu acho que várias questões importantes foram mencionadas e, à medida que elas iam sendo mencionadas, eu ia limpando a minha apresentação, de modo a não repetir o que já foi dito. Mas eu comparo o que nós estamos vivendo hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, ao que aconteceu ao final da Segunda Guerra Mundial, né? O terror da guerra foi complementado pelo terror da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e isso certamente implicou numa atitude de pós-guerra muito geral no mundo, que foi a atitude de apoio à ciência. Não por acaso, o CNPq e a CAPES foram fundadas em 1951 e a National Science Foundation nos Estados Unidos foi fundada em 1950. E o objetivo era o mesmo, né? Era perseguir a ciência, a tecnologia, consideradas como um poder importante no novo mundo que se configurava após a Segunda Guerra Mundial, o chamado soft power, o poder suave, que muitas vezes é mais efetivo que o poder dos canhões e dos mísseis. Nós temos atualmente uma situação pior, talvez, do que aquela, porque se a bomba atômica matou muita gente lá no Japão, né, a pandemia está matando milhões de pessoas em todo o mundo. E aqui no Brasil ela avança com uma rapidez muito alta. Estamos chegando perto daquele número fatídico de 100 mil pessoas mortas. Então, nesse momento, eu quero me solidarizar com as famílias desses que morreram, num país que não tem ainda um ministro da saúde titular, tem um ministro interino e já passou por 2 outros ministros durante essa crise. Então, realmente é uma situação muito séria em que uma política instável e uma falta de um projeto para o país prejudica diretamente a população, especialmente agora a população mais fragilizada desse país. A Flávia falou do êxodo de cérebros, da necessidade de trazer os cérebros de volta. E eu sempre penso na nossa necessidade de importar cérebros, não do exterior, mas importar cérebros aqui de dentro do país, dos milhões de jovens que não têm acesso à educação de qualidade, que não têm acesso à educação superior e que poderiam ser uma ajuda inestimável nesse processo de desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Estamos perdendo cérebros, não apenas porque eles saem do país, mas porque não têm acesso à educação de qualidade em virtude do berço em que nasceram. Então, essa é uma questão da educação, que é um dos títulos dessa sessão. Em outros países, a educação básica procura reduzir ou eliminar a diferença de perspectivas entre os estudantes que são oriundas do berço em que nasceram. Aqui, pelo contrário, a educação básica não reduz essa diferença, muitas vezes aumenta a diferença ao ter oportunidades de educação diferentes para aqueles que vêm de famílias mais fragilizadas e de países com maior poder econômico. Então, essa é uma questão importante que temos no Brasil, e eu posso dizer que a grande pergunta que se coloca agora, e que foi comentada pela Flávia, é o que vai ocorrer com a pós-pandemia. O que nós queremos para o Brasil na pós-pandemia. Esperamos que no mundo inteiro haja essa questão, estamos vendo que ela existe, mas não sabemos ainda como ela será respondida. Como vai mudar a relação entre a civilização humana e o planeta? Eu vejo a civilização humana como esse grande organismo que luta contra um inimigo invisível e que pode destruir o organismo. Mas esse não é o único inimigo invisível que possa aparecer. Na Amazônia, já foram identificados cerca de 500 vírus, e deles, talvez uma centena possa atingir os seres humanos.
teríamos lá uma nova pandemia em virtude do desmatamento sofrido pela Amazônia, que coloca esses vírus na civilização urbana, ameaçando os seres humanos, não só do Brasil, mas do planeta. Então, são questões que estão aparecendo da relação entre os seres humanos e o planeta, que são importantes. Temos também um grande desafio no Brasil, que é a questão da desigualdade, está relacionada à questão que eu falei antes dos cérebros que estão sendo desperdiçados nesse país. Então, se nós falarmos dos desafios agora no país, eles são imensos e nós enfrentá-los. Temos o desafio também do orçamento de ciência e tecnologia, e esse gráfico aí, que lembra uma montanha-russa, mostra como caiu o orçamento para o FNDCT, o CNPq e a CAPES ao longo dos últimos anos. Aquele pico em 2015 está relacionado à Ciência Sem Fronteiras. Você vê que a faixa verde, que representa o orçamento da CAPES, cresceu bastante nesse período. Mas desde então vem diminuindo e chegamos agora a 2020 com um orçamento ínfimo. Devo dizer que nesse gráfico aí, os valores são valores não corrigidos pela inflação. Então, se nós corrigirmos pela inflação, nós veremos que essa queda é maior ainda. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico também vem decrescendo, apesar de a arrecadação crescer. Então, essa mancha azul ao fundo reflete a arrecadação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A barra verde representa o empréstimo para empresas, laranja claro, operações especiais, e laranja escuro, pesquisa em instituições de ciência e tecnologia. Para 2020, de um total arrecadado para pesquisa e desenvolvimento de 5 bilhões e 200 aproximadamente, nós temos reservados para pesquisa e desenvolvimento 600 milhões de reais, o que é ridículo e certamente é extremamente prejudicial para uma política de enfrentamento da pandemia e de recuperação da economia do país após a pandemia. Então, essa pandemia está pegando o país no contrapé, numa situação de precária industrialização do país. Houve uma desindustrialização muito forte nos últimos anos. Laboratórios de universidades brasileiras foram afetados pelo afastamento social. Eles estão com equipamentos parados, e equipamento parado estraga, ele se deteriora. Então, precisaríamos de recursos também para recuperar esses laboratórios, para recuperar as universidades brasileiras, especialmente as universidades públicas brasileiras, que foram extremamente afetadas por esse orçamento crescente de ciência e tecnologia. Então, os desafios são imensos. No entanto, para enfrentá-los, é bom lembrar o que a ciência já fez pelo Brasil. Como foi falado aqui, nós temos também uma obrigação, um dever de divulgar para o público em geral o que a ciência está fazendo no país, o que as universidades públicas estão fazendo. É lá onde se concentra mais que 90%, mais que 95% das publicações científicas no país. Então, essa é a Fiocruz. Foi fundada em 1900, celebrou 120 anos este ano, está espalhada pelo mundo. Isso é o protagonismo internacional do Brasil, é o soft power que está aí mostrado nesse gráfico. Isso é efeito do apoio consistente à pesquisa e à formação de pessoal nesse país. Se houve alguma política de Estado no país, a gente frequentemente reclama que não há política de Estado, que perpasse vários governos, né? Houve uma política de Estado consistente desde o final do século XIX para a formação de pessoal qualificado. E graças a isso, temos a Fiocruz, criado pelos constituintes de 1988, mas que não poderia existir sem aquele esforço que começou a ser feito lá em 1900 de formação de pessoal qualificado. A saúde como direito de todos e dever do Estado. SUS depauperado também pela falta de recursos, pela redução de investimento do Estado. Embrapa, mesma coisa, foi fundada em 1972. Não teria aparecido se não fosse a fundação do Instituto Agronômico de Campinas em 1887. Veja quanto tempo leva para consolidar uma instituição científica no Brasil. A Embrapa também distribuída pelo mundo, transferindo tecnologia para a África, em particular, que tem um terreno muito próximo do terreno brasileiro,
Então, a savana africana é muito próxima do Cerrado do Brasil, então tem tecnologia da Embrapa lá. É também uma maneira de fazer diplomacia científica, né? Então, nesse sentido, a ciência está servindo como contraponto a governos que fazem muitas vezes, como o meu exemplo deste, uma política externa que fica permeada de ideologia, uma ideologia ultrapassada, né? Que já inventando inimigos e que, por isso mesmo, perde oportunidades de fazer acordos científicos e até acordos comerciais vantajosos para o país. Então esse é o soft power, o poder suave, que veio da ciência, que vem da ciência e que é resultado dessa política de Estado consistente de formação de pessoal qualificado no mundo. E essa política deu nisso. Esse quadro, não vou descrever em detalhe pelo tempo limitado que tenho, mas ele mostra o que surgiu das universidades brasileiras, uma forte participação das universidades públicas no Brasil. Algumas confessionais também, universidades católicas, têm contribuído para isso. Empresas com protagonismo internacional, criadas através da interação com as universidades brasileiras. Não teriam existido sem isso. Institutos de pesquisa que fazem, por exemplo, como o Centro Tecnológico da Marinha, enriquecer urânio para os reatores nucleares do Brasil. Energia de biomassa, a bioeconomia que se produz não só na segurança alimentar, a Embrapa é fortemente baseada na ciência, mas também no programa Proálcool, que foi uma grande contribuição realmente para a geração de energia no Brasil. Não teria existido Embraer se não fosse a criação do ITA em 1950, enfim, vários exemplos do que as universidades brasileiras e as instituições de ciência e tecnologia têm feito para o bem da sociedade brasileira e para o progresso do país e para o protagonismo internacional do Brasil também. O pré-sal também, objeto de interação com empresas brasileiras. E vocês veem aí no canto direito um grande desafio para o Brasil, a Amazônia, que está nas páginas dos jornais hoje, mais uma vez, não é? Então, é um desafio e a Academia Brasileira de Ciências tem pensado nisso. Isso que está aí é um livro da Academia Brasileira de Ciências, produzido em 2008, com propostas para a Amazônia. Então, a questão que se coloca agora, diante dessa pandemia, diante desses cortes orçamentários, dessa subtração, não há palavra outra, é subtração dos recursos do FNDCT, que são montados na base de impostos de empresas para financiar a pesquisa de interesse dessas empresas e que é subtraído para quitar a dívida pública. Isso é não apenas imoral, isso é ilegal. Isso viola a lei de criação dos fundos setoriais que alimentam o FNDCT. Isso é desvio de finalidade. Quem sabe? É uma pedalada, né? Que é feita com recursos que deveriam servir para o progresso do país, dentro de uma política que é fiscalista, uma política que ignora o papel da ciência e da tecnologia no desenvolvimento do Brasil. Então, para o futuro do Brasil, temos várias contribuições. Temos o Livro Azul, que é produto da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, reuniu milhares de pessoas de todos os setores da população brasileira. Lá estava a academia, estava o governo, estava a indústria, estavam os sindicatos, estavam movimentos sociais, indígenas da Amazônia participando também da conferência. Está aí um projeto de ciência para o Brasil. Nesse Livro Azul foi baseada a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para 2016-2022. Então, atenção, governo brasileiro, né? É só seguir o que está lá. Esse é um projeto para o Brasil. Isso dá uma direção para o nosso futuro. E, claro, não poderia deixar de falar também de documentos da Academia Brasileira de Ciências. Esse projeto de ciência para o Brasil reuniu 180 cientistas, trabalhando de graça para fazer esse livro que aponta direções para a ciência e para a inovação no Brasil, e que é recente. Então, de novo, é uma contribuição para a formatação de um projeto, de um plano para o Brasil. Precisamos desse plano, urgentemente, né? A academia tem fornecido a candidatos à presidência também sugestões para ciência, tecnologia e inovação. Esse é o último documento produzido de 2018. Então, eu queria terminar falando um pouco sobre um dos grandes desafios, como eu já mencionei, está nas páginas hoje em dia, né, que é a Amazônia, né, que ocupa 59% do território nacional.
está sendo arrasada por um desmatamento crescente. De novo, o negacionismo tenta negar o desmatamento, só que os dados obtidos pelo INPE são universais, eles podem ser acessados por qualquer pessoa em qualquer país. Então não dá para negar, esse desmatamento está crescendo, e esse desmatamento não implica apenas em mudanças no clima, que podem prejudicar o próprio país. Por exemplo, há correntes de ar que vão da Amazônia para o Sudeste, chamados rios voadores. Por que rios voadores? Porque eles pegam a umidade da Amazônia e depositam no Sudeste, favorecendo a agricultura no Sudeste do Brasil. Se você desmata a Amazônia, com o crescimento do desmate, você pode provocar seca no Sudeste, que vai acabar com a agricultura no Sudeste. Então é um sistema complexo e ele está sendo tocado de maneira irresponsável por setores do governo, que dizem que é preciso soltar a boiada, não sei, aproveitando a distração dos brasileiros. Mas não há distração, não. Eu acho que cada vez mais há uma consciência maior sobre a importância da Amazônia, que não é apenas para o clima. Eu mencionei a questão dos vírus, né? O desmatamento provoca a liberação de vírus para a civilização urbana, isso pode ser origem de novas pandemias, como foi o caso dessa aqui, que resultou também de desmatamento e de despreocupação com a ecologia, com o ecossistema que abriga a civilização humana. Então, esses são problemas que vêm do desmatamento, e eu acrescento finalmente um grande problema, porque desmatar a Amazônia para conseguir madeira, né, ou fazer mineração ilegal é prejudicar uma grande riqueza do país. O Brasil tem cerca de 20% da biodiversidade mundial, concentrada na Amazônia, na Mata Atlântica, em outros biomas, no mar, em outros biomas nacionais. Vou lhes dar um exemplo do que significa a biodiversidade na Amazônia. O açaí, a industrialização do açaí, a formação da polpa do açaí, traz mais de $1 bilhão de retorno por ano para a região. São 250 mil toneladas de polpa produzidas por ano e 300 mil pessoas empregadas. Quando você desmata, você prejudica essas pessoas, você prejudica a economia da região, porque o açaí precisa da floresta para ser cultivado. Temos grandes desafios ainda, como esse, né? Tenho falado nisso em outras ocasiões. Esses frutos amarelos que vocês estão vendo aí, vêm de uma planta que se chama Endopleura uxi. Uxi, na língua dos índios, significa amarelo, é a cor dessa fruta. E da fruta e do caule da planta se extrai uma substância chamada bergenina. A fórmula química está aí para aqueles da Unifesp que trabalham na química, né? É uma fórmula relativamente simples que permite que, uma vez descoberta, essa substância seja sintetizada. E o laboratório Merck, lá da Suíça, comercializa essa substância, a bergenina, que tem um forte poder anti-inflamatório, serve para isso, também é antioxidante. Eles comercializam a bergenina purificada a mais que 95% no país por R$ 1.200 um miligrama. Peguei esses dados na semana passada. Bom, eu fui ver o preço do ouro. 1 grama de ouro valia, hoje significa semana passada, R$ 281. Faça um cálculozinho aí. Essa relação de preço para o mesmo peso de bergenina e do ouro. Vocês vão verificar que a bergenina sai 4.300 vezes mais cara que o mesmo peso de ouro. Em outras palavras, 1 grama de bergenina custa 4.300 vezes mais que 1 grama de ouro. Essa é a riqueza que está sendo destruída pelo desmatamento da Amazônia. É um único exemplo, tem muitos outros. Muitos outros. Substâncias que poderiam servir de insumos para uma indústria farmacêutica brasileira para valer. Não uma indústria farmacêutica que produz genéricos, mas uma que use a biodiversidade brasileira como insumo para fazer medicamentos mais baratos para a população brasileira e que agreguem valor à pauta de exportações do Brasil, que atualmente é dominada por commodities. Claro, tem alimentos que vêm da ciência, mas cujo preço, o preço da soja, é determinado pela Bolsa de Chicago. O preço dos minerais é determinado pela Bolsa de Chicago. Nós queremos produzir produtos, né, para os quais nós possamos determinar o preço.
e que difira na qualidade. Um telefone portátil, quem determina o preço é a indústria que o produz, e ela produz vários modelos para satisfazer a diferentes faixas de consumo. Então, nós estamos perdendo essa oportunidade e é urgente retomá-la. Está aí uma proposta para um programa pós-pandemia para o país, né? Fortalecer uma bioeconomia que use as vantagens naturais do território brasileiro. E sobre as universidades, já foi falado aqui, eu queria encerrar só mencionando esse editorial da Nature, em 2007, que ela fala da Universidade do Futuro e que ela critica, naquela época, as universidades dos Estados Unidos, falando que o modelo tradicional da universidade de pesquisa nos Estados Unidos, baseada na proeminência do departamento de disciplina única, precisa ser alargado e desafiado, né? Flexibilizado e desafiado. Então, esse também é um desafio para as nossas universidades, para o futuro do Brasil. Vou terminar aqui mencionando esse anúncio de página inteira que foi publicado no New York Times e no Washington Post em 26 de setembro de 2016. São uma boa parte do PIB norte-americano dizendo que o financiamento federal para pesquisa científica básica é um investimento na prosperidade, na segurança e no bem-estar deles. Embaixo desse anúncio, eles publicam duas frases, uma do Kennedy e outra do Reagan. Eu vou mencionar do Reagan, até porque ele é do Partido Republicano, né? Era um político conservador. E ele diz o seguinte: a pesquisa básica acaba sendo uma das coisas mais práticas que o governo faz. Por que a indústria americana faz isso? Porque eles sabem que cabe à indústria fazer o produto que tem menos risco. E eles apoiam o financiamento da pesquisa básica em universidades porque ela é de alto risco para a indústria. Então, é uma divisão de trabalho. E eu faço votos que, nesse período pós-pandemia, cada vez mais, as nossas empresas abracem essa tese e apoiem o financiamento público para a pesquisa em nossas universidades, aproveitando desse financiamento para fazer inovação disruptiva no Brasil. A inovação que use as vantagens do território nacional, a ciência aqui instalada, para produzir produtos que alimentem a nossa balança comercial e beneficiem a população brasileira. Então, é isso que eu queria dizer. Soraya, eu agradeço a atenção, estou tentando aqui sair dessa apresentação, é sempre um desafio. Vamos ver, stop sharing aqui. Ok, eu acho que está conseguindo, não é? Sim. Pronto, tá bom. Perfeito. Então, obrigado, Soraya, e parabéns de novo por essa sua iniciativa. Tá bom. Muito obrigada, excelente apresentação. Quantos dados tão importantes e tão necessários que nós vimos na sua apresentação e que vão ficar, porque estes vídeos, eles todos vão ficar disponíveis para que as pessoas possam consultar, possam organizar suas informações. São informações preciosas que todos vocês trouxeram hoje, colocando a importância da ciência para o bem da sociedade, e a ciência fazendo contraponto, como foi dito pelo professor Davidovich, a ideologia, né, o soft power. Que ideia magnífica esta. Eu tenho muitas perguntas, quero dizer que a mesa foi muito assistida, chegamos aí a quase 2.000 participantes, juntando os streamings todos, e tem muitas perguntas bacanas, muito boas as perguntas, eu vou fazer algumas delas. Nós ganhamos 10 minutos a mais dessa mesa, então vamos encerrar às 12h40, e eu fui informada aqui, eu pedi um pouco de tempo a mais, então eu quero agradecer à professora Gabriela Debrelas, que me ajudou a compilar as perguntas, porque foram muitas perguntas, muitas pessoas agradecendo, parabenizando pela mesa, as informações, tudo muito, muito bacana, muito de alto nível, todas as pessoas que participaram, realmente saudando os palestrantes.
A Gabriela me ajudou a compilar as perguntas, algumas perguntas para vocês, e eu vou direcionar algumas perguntas para o palestrante ou a palestrante, e depois peço que no momento em que vocês falarem, com mais ou menos 3 minutos, cada um, nós tenhamos já as suas considerações finais para esta mesa. Então, inicialmente, eu quero fazer aqui as considerações para o professor Luiz Davidovich. Tem a seguinte pergunta, que eu acho que até o professor já respondeu um pouco na sua fala. Tem algum tipo de análise de médio e longo prazo sobre os cortes recentes na pesquisa do Brasil? E o que é preciso para liberar os cerca de 25 bilhões que estão contingenciados para a pesquisa? Vontade política, prioridade? Então, essas foram as perguntas que eu dirijo ao professor Luiz Davidovich. Ao professor Marcelo Nobel, que é o nosso reitor da Unicamp, foram dirigidas as seguintes perguntas sobre a mudança das diretrizes curriculares, como que o reitor vê esta mudança, e em face das diretrizes instituídas pelo MEC, já no início de 2000, do ano 2000. Também o que o reitor pensa, diria, sobre os modelos híbridos na educação. Só um minutinho aqui, continuando. Para a deputada Margarida Salomão, eu tenho aqui a seguinte colocação. Deputada, poderia dar a sua opinião e considerações sobre o projeto Futurice e como poderia discutir a relevância de políticas específicas para a ciência e educação e o parlamento, qual o papel do parlamento? Para a reitora Márcia Abrão, nós também vimos aqui uma pergunta sobre o Futurice, mas também temos aqui uma pergunta sobre a universidade ficou distante da sociedade, com uma linguagem científica e muito preocupada com as publicações. Acho que essa pergunta pode ir também para a Flávia Calé. Então, no combate, como se faz o combate à elitização da ciência, do ponto de vista político, como melhorar a nossa comunicação, como aproximar mais a universidade da sociedade, e essas são perguntas mais gerais, todos podem falar sobre isso, claro, vocês todos mencionaram as questões da comunicação, as questões de aproximar a universidade da sociedade e também das comunidades mais vulneráveis. Essa pergunta foi repetida mais de uma vez. Como aproximar as nossas universidades e como fazer com que ela seja cada vez mais, não só num momento de pandemia, como o que estamos vivendo, mas que seja cada vez mais reconhecida e valorizada pela sociedade, pelo parlamento e pelos governantes. Então, eu passo a palavra na mesma ordem que tivemos no início do nosso debate. Então, deputada Margarida Salomão, muito obrigada. Eu que quero agradecer, Soraya, é um privilégio participar de uma mesa com informações tão brilhantes mesmo que foram e com diferentes perspectivas apresentadas aqui. Então, começando pelo projeto Futurice. O projeto Futurice também podia chamar o projeto Fracasse-se, porque ele não deu certo. Ele não foi aprovado, acolhido, bem recebido em nenhuma universidade brasileira. Como uma espécie de epitáfio, no momento em que estava se afastando do MEC, que na verdade foi uma longa agonia a saída do ministro Weintraub, ele acabou mandando o projeto para a Câmara. Eu não vejo nenhuma chance de, na Câmara, o projeto tramitar. Existem outros projetos importantes, a reitora Márcia mencionou, projeto, por exemplo, que diz respeito à gestão dos recursos próprios gerados pelas universidades, projetos relativos à autonomia constitucional que está prevista para as universidades. Então, há muitas formas de nós, inclusive, encaminharmos questões que são relevantes,
que são relevantes porque são reconhecidas pela comunidade acadêmica e pela sociedade. Não é uma coisa que ocorreu a um grupo de pessoas, inclusive, a meu ver, com baixa experiência universitária, fazer uma proposta como essa, que, a meu ver, desfigura a riqueza do que as universidades podem oferecer. Com relação a políticas específicas, eu acho que a política de fundos, defendê-las, é, de fato, alguma coisa muito relevante. Votar o Fundeb, eu mencionei para vocês, a meu ver, é uma emergência nesse momento da vida brasileira. Liberar os recursos do Fundo Nacional da Ciência, que estão contingenciados, a meu ver, também é uma agenda preciosa, uma agenda inadiável. E acho que há outras ações que devam ser encaminhadas. A Flávia mencionou uma coisa que eu considero hoje uma das grandes tragédias brasileiras. É nós estarmos formando 22 mil doutores por ano, segundo o INEP, segundo o censo da pós-graduação brasileira, 22 mil doutores por ano, e deixá-los à margem de qualquer aproveitamento não é apenas um desperdício, é um crime, porque são recursos públicos que foram aplicados na graduação, na formação dessas pessoas, que podem ter uma relevância imensa num projeto de desenvolvimento como que o professor Luiz Davidovich acabou de mencionar, em que a gente identifique as nossas reais oportunidades, ao invés de ficarmos nessa postura colonizada de produtores de commodities que ainda as produzimos em melhores condições, graças à Embrapa, graças às universidades públicas, graças à ciência brasileira. E eu penso que deselitizar a ciência é não apenas torná-la compreensível, mas abrir as oportunidades para que todo o povo brasileiro se torne cientista, se assim bem lhe parecer. Então, as políticas de cotas, as políticas de capilarização, de massificação das universidades, sem sombra de dúvida, são um elemento fundamental para que se deselitize, se torne menos racista, menos sexista a ciência brasileira. Muito obrigada por essa oportunidade, um grande abraço a todos e muito obrigado especialmente, Soraya, por esse convite nessa manhã. Obrigada, deputada. Prazer tê-la aqui conosco. Reitora Márcia, perdão, reitor Marcelo, na mesma ordem, né, que eu mencionei. Reitor Marcelo, por favor. Bom, também queria novamente agradecer, é um prazer ouvir todos os comentários e sugestões, todos aqui comentaram coisas muito relevantes que a gente deve pensar. As questões que foram comentadas e mencionadas aí especificamente sobre a questão específica do ensino, né? Diretrizes curriculares, modelos híbridos. Nós temos um caminho para seguir, acho que a gente vai evoluindo. As diretrizes curriculares nacionais foram um avanço, elas precisam ainda ter um desenvolvimento e uma implantação melhor. Acho que temos um caminho longo para percorrer, mas temos também muitas coisas ainda para mudar na nossa educação superior brasileira. Essa questão aí, que aí o Luiz também pôs já até na apresentação dele, de uma formação mais ampla, mais contemporânea, interdisciplinar, que a gente possa ter aí flexibilidade de mudar de curso, de mudar de universidade, de poder hoje trabalhar em conjunto com outros lugares, com outros países. A gente está muito, muito focado num modelo bastante tradicional, que a gente deve o tempo inteiro contestar. É melhor, é pior? Não sei. Temos que estudar, temos que verificar, faz parte do nosso dia a dia como pesquisadores, como acadêmicos, justamente tentar situações novas. Eu costumo dar o exemplo aqui, eu sou da física, assim como o Luiz. Na Unicamp, a gente tem lá, segunda de manhã, tipicamente às 10 da manhã, tem a aula de Física 1, Física 2, Físicas Básicas. Nós temos, tipicamente, 5.000 estudantes envolvidos nessas disciplinas. Tem ali 10, 20 professores
dando exatamente a mesma disciplina, no mesmo horário, quando hoje você consegue encontrá-la em qualquer lugar do mundo, no YouTube. Vamos aproveitar e fazer discussões, fazer projetos, fazer coisas mais ativas que possam ser aproveitadas. É isso que eu chamo de um modelo híbrido bem organizado. E eu dei um exemplo, assim como, né, como outros tantos que poderíamos ter. Então, a gente aproveitaria melhor a nossa força de trabalho e colocaria os estudantes para uma formação mais ampla, mais abrangente. Vejam o caso agora que nós temos da pandemia. Neste momento, a gente, como a Flávia disse, nós precisamos seguir em frente. Nós podemos ter aqui disciplina sobre epidemiologia, sobre a evolução da pandemia no mundo, sobre assistência, né, para a população carente. A universidade precisa mudar, precisa sair deste engessamento que nós temos. E nós temos a possibilidade e a força que é necessária para realizar isso. É fácil? Não é fácil, porque a acomodação das pessoas, os modelos que existem estão ali culturalmente enraizados, mas é um momento importante de grandes mudanças na humanidade e é um momento que a gente, como sociedade brasileira e como participantes deste meio, né, acadêmico que nós estamos aqui, temos a responsabilidade de, pelo menos, trazer esse debate à tona. Então, também queria agradecer a participação de todos os ouvintes, todos os membros aqui da mesa e dizer que é uma satisfação poder estar sempre discutindo sobre temas tão candentes e tão importantes para a sociedade brasileira. E assim, como já comentei, eu acho que mais do que nunca as universidades, institutos de pesquisa, mesmo com a escassez de recursos que estamos vivendo, precisamos seguir fazendo o que sabemos fazer e cada vez melhor, porque a sociedade saberá reconhecer esse valor. Obrigado. Obrigada, reitor Marcelo. Excelente a sua participação. Muito obrigada. Excelente reflexão para todos nós, né? Temos que aproveitar melhor a nossa força de trabalho, como você mesmo disse. Professora e reitora Márcia Abrão, por favor. Bom, então, obrigada pela pergunta, né, que é sobre a elitização da universidade, o afastamento ou não da sociedade. Primeiro, deixar claro, né, que nós temos no Brasil, de acordo com o censo de 2017, 18% dos nossos jovens de 18 a 24 anos na universidade. Então, um país que tem esse retrato, a gente precisa conscientizar a população da importância da educação, a primeira coisa, e ter uma educação nisso. E, a partir daí, valorizar a ciência básica e a ciência aplicada, com financiamento permanente. Isso é importante porque um país que valoriza a ciência, valoriza a educação, vai entender melhor também a importância da ciência, a importância da educação para a população. Então, nós temos, agora na pandemia, um exemplo clássico, né? A universidade rapidamente mostrou a capacidade de dar resposta a um desafio enorme, que é uma pandemia dessa magnitude. Então, nós precisamos, primeiro, ter um financiamento permanente para a ciência, que os países que saíram na frente são aqueles que têm laboratórios montados, financiamento permanente, alunos de pós-graduação nos laboratórios. Nós estávamos aqui exatamente no movimento contrário, né, com redução de financiamento, redução de bolsas, etc. Nós, de fato, né, admitimos que estivemos afastados, talvez dando mais valor para os indicadores, para as publicações internacionais. Nós discutimos isso na UNB também, mas também é importante a universidade estar bem colocada internacionalmente, até para ela participar de pesquisas como essas que nós estamos participando de vacinas. Se nós estivermos totalmente fora, nós não vamos participar do avanço da ciência internacionalmente. Agora, precisamos sim cuidar de uma aproximação com a sociedade, aí a extensão é fundamental. A UNB tem feito alguns projetos que nós chamamos UNB perto de você, nós vamos ao parque, vamos mostrar as nossas pesquisas, temos feito conversa com a reitora, que os estudantes do ensino médio vêm conversar comigo, vêm perguntar sobre como é que é a universidade.
Então, existem várias formas de nós nos aproximarmos, mas a extensão é fundamental nesse papel. São os projetos que têm diretamente o apoio e a participação da sociedade. E a nossa comunicação institucional tem que ser voltada também para uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem que as pessoas entendam. Esse é um desafio para os nossos pesquisadores também e para toda a universidade. E aí, quem tem um papel fundamental também são os museus. Nós temos que ter mais museus, temos que incentivar as crianças a irem aos museus, temos que ter uma linguagem mais simples, sem ser aqueles museus ainda do século XIX, né, do século passado, que não tem uma interatividade com as crianças. Eu acho que passa muito pela educação básica também e por essa linguagem mais simples com a sociedade. Então, eu tenho, de novo, a agradecer a reitora Soraya, agradecer a Unifesp, colocar a Universidade de Brasília e me colocar pessoalmente à disposição para esses enormes desafios que temos da educação, da ciência e tecnologia daqui para frente. Um forte abraço e fiquem bem, fiquem em casa com a ciência se puderem. Obrigada, reitora Márcia. Eu quero salientar aqui a importante fala. A sociedade vai se sensibilizar sempre quando falarmos e nos aproximarmos para falarmos da educação e da importância da educação e da ciência, com certeza. Passo a palavra a Flávia Calé, a nossa querida presidenta da NPG. Esse debate sobre elitização da ciência, né? Elitizar a ciência é empobrecer a nossa produção científica, né? Porque necessariamente a gente precisa da diversidade da população brasileira, da diversidade das realidades brasileiras. Conseguir responder a tudo isso requer que muita gente esteja produzindo conhecimento, né? Eu acho que o Brasil deveria ser como é essa ideia. Por que a gente é o Brasil do futebol, né? Por que a gente se constituiu como o país do futebol? Porque em qualquer lugar do Brasil, em qualquer várzea, em qualquer rua, em qualquer cantinho, tem uma bola de meia, não é uma bola, qualquer coisa, vira uma bola de futebol, qualquer menino, qualquer menina aprende a jogar futebol. Por isso que a gente tem uma profusão de talentos, né? E o Brasil só vai ter uma profusão de talentos cientistas se a gente tiver ciência em todos os lugares, né? Ciência acessível, desde a educação básica a todos os instrumentos. A professora falou dos museus, que estão aí numa situação muito difícil, né? Então, precisa ser parte do cotidiano das pessoas, né? Isso é uma tarefa nossa, mas essa também é uma tarefa da sociedade como um todo, né? Mas é uma tarefa nossa prioritariamente, né? Então, acho que a divulgação científica, ela tem um lugar muito importante. A gente tem poucas universidades de pesquisa no Brasil, né? A maioria, o nosso sistema federal é assentado no tripé pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Então, esse retorno social, esse contato com a sociedade, ela está na nossa Constituição, do nosso modelo de universidade brasileira, né? Então, a gente precisa, de fato, fazer com que ela exista na sua plenitude, que a universidade exista na sua plenitude, e assim eu acho que ela pode se aproximar ainda mais do desafio de cumprir a sua missão social. Sobre essa questão das cotas, o Weintraub teve como última medida, né, a revogação daquela outra portaria do MEC, que não implementava a cota, mas sugeria a implementação de cota na pós-graduação. Mas a gente entrou com um projeto de lei, junto com alguns deputados, dentre eles aqui de São Paulo, Rolando Silva, para tornar a cota na pós-graduação lei. Então, acho que essa é uma agenda importante também, desse processo que iniciou com o Reúne, que se fortaleceu com o Enem, com a integração do Sistema Nacional de Educação, mas que a gente precisa permanentemente aprofundar, que é a reparação histórica com a população indígena, negra, quilombola, com o nosso povo, né, com a maioria da nossa população trabalhadora. E, por fim, eu acho que a gente tem um desafio nesse tema do conhecimento e da democratização do conhecimento, que eu acho que é a transdisciplinaridade, né? Eu acho que o Brasil,
ou a interdisciplinaridade, ou a integração de conhecimentos. Eu acho que hoje o modelo que a gente tem, ele é muito compartimentalizado. E o Brasil e a riqueza brasileira, ela é própria, característica nossa, e a gente só vai conseguir fazer isso aflorar o dia que a gente não tiver tantas caixinhas que nos enquadrem em modelos de conhecimento que não estão olhando para a nossa realidade muitas vezes, ou não nos permite, não nos dá lentes para olhar a nossa realidade, né? Então, acho que o desafio dessa reforma curricular que o professor Nobel falou, né? Eu acho que o desafio da gente pensar uma universidade fora da caixinha, né? Fora dessas caixas de conhecimento consolidadas, intransponíveis, né? A gente precisa pensar essa superação, né? Porque isso aqui pode nos abrir uma avenida, eu acho, de conhecimento, de possibilidades que tem a ver com a realidade brasileira, a internacionalização poder ser cada vez mais numa condição altiva e não subalterna, né? Não que a nossa ciência seja hoje subalterna, mas ela em alguma medida, às vezes, essa pressão produtivista nos coloca nesse lugar. Então ela pode ser muito mais altiva, muito mais autônoma, se a gente tiver esse instrumental aí de um conhecimento mais transdisciplinar. É isso, obrigada pelo convite, por poder contribuir, espero ter contribuído aqui nesse debate, e contem com a NPG. Obrigada, Flávia. Muito importante a sua reflexão também. Eu queria deixar um comentário antes de passar as considerações finais e últimas considerações do professor Luiz Davidovich. Eu quero passar aqui um comentário que foi deixado também para nós todos, que diz o seguinte: as universidades públicas são vanguardistas e devem preencher o espaço digital. O sucesso deste congresso pode ser uma modalidade, um projeto de inclusão da sociedade nas discussões científicas. Este foi um comentário do grupo, né, no chat da nossa sessão. Então, de fato, há algo que nós realmente podemos investigar e explorar mais, trabalhar mais, né? Agora, nós temos aqui o professor Luiz Davidovich para suas considerações finais. E quero deixar também um comentário do Pedro Arantes, nosso pró-reitor de planejamento, para a deputada Margarida Salomão, que ele disse aqui, deputada, que os galos estão tecendo o amanhã da ciência, porque durante as suas falas nós ouvimos os galos cantando, então nós estamos tecendo o amanhã da ciência. Muito bom, muito obrigada. Professor Luiz, está com a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Soraya. Então, esse é um poema do João Cabral de Melo Neto, né, que fala, aliás, que um galo só não tece o amanhã. Ele precisa de muitos galos que cantem com ele, que espalhem o canto, e daí sai, então, amanhã. Então, acho que nós estamos precisando também de muitos galos, né, que cantem esse amanhã, que vai ser um amanhã pós-pandemia, né, e que a gente quer que seja muito diferente do que havia no Brasil até a pandemia começar. Então, eu acho que esse é um pensamento que não é só nosso aqui no Brasil, é um pensamento que se espalha pelo mundo. Há vários movimentos internacionais por uma mudança no modo de agir da civilização humana. É o conceito de One Health, né, saúde única, que não é só a saúde da civilização humana, é a saúde dela junto com a saúde do planeta, né? Então nós temos que ter isso também no país, é importante para o futuro do país. E não haverá futuro sustentável do Brasil com a desigualdade que nós temos atualmente. Então, qualquer política pública que garanta o futuro sustentável do Brasil tem que olhar para isso. Então, nesse sentido, a ciência, a tecnologia e a inovação, a preocupação com elas está muito junto da preocupação com política econômica, com política industrial para o país. É preciso ter uma política econômica, uma política industrial que favoreçam essa sustentabilidade econômica do país. Essa palavra sustentável, aliás, eu nem entendo porque ela está sendo tão maldita pelo governo atual, porque ela pode ser uma força extrema para o Brasil, que pode ser uma grande biocivilização, né,
que dá um exemplo para o mundo. Então, nós temos um futuro brilhante à nossa frente, falta executá-lo, falta lutar por ele, para que ele realmente se transforme em realidade. Não é? Perguntaram sobre o FNDCT, como recuperar esses recursos. Nós estamos lutando para isso, e estamos lutando com o apoio de várias frentes. Então, a academia está envolvida, várias organizações da sociedade científica estão envolvidas, inclusive a ANPG, nessa luta, né, pela liberação do FNDCT. Setores empresariais também estão apoiando essa luta e certamente precisamos muito do parlamento, viu, deputada Margarida Salomão, para pressionar o governo nesse sentido, né, de liberar os recursos do FNDCT. É uma liberação que, por si só, não vai mudar de maneira abrupta o futuro do Brasil, mas vai ajudar muito a recuperação da economia brasileira. Então, e além do mais, vai ajudar o governo brasileiro a cumprir a Constituição, porque essa Constituição está sendo desrespeitada. O artigo 218 da Constituição Federal diz que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Isso não está acontecendo. Então, essa Constituição, a nossa Constituição, está sendo desrespeitada. É por isso mesmo que nós estamos atuando também no Supremo Tribunal Federal, certo? Porque ele, em princípio, tem que defender a Constituição brasileira. É uma luta, portanto, também multidimensional, em várias frentes, e nós temos que participar dessa luta. E é muito importante, ao fazer isso, mostrar para a população brasileira o que esse fundo tem feito pelo país, né? Como ele ajudou o país a chegar onde está. Esse país com empresas que têm participação global, né? Com uma Petrobras que consegue ser líder internacional na tecnologia do pré-sal, né? Uma Embrapa que produz segurança alimentar para o mundo, né? Baseada em ciência de ponta, enfim, é dizer isso para a população brasileira. Então, eu só quero terminar agradecendo muito a reitora Soraya por essa iniciativa. Eu acho que a ideia de continuar esses encontros após a pandemia é muito importante. Eu acho que nós estamos aprendendo com isso, né? Alcançar a população brasileira, mostrar para ela o que a universidade está fazendo, né? Publicizando esses debates. Só para dar um exemplo, nós temos feito webinários na Academia Brasileira de Ciências semanais, né? Nós nunca tivemos um público tão amplo como estamos tendo agora. Então, eu acho que nós temos que continuar isso, né? E quero, então, dar um agradecimento não só à reitora Soraya, mas também ao meu colega Marcelo, físico. Ninguém é perfeito, né, Marcelo? Somos físicos, né? Um físico batalhador pela causa da universidade, pela causa da ciência, físico muito competente, mas que, além disso, divide o seu tempo também nessas tarefas que são importantes para o futuro do país. E também um agradecimento muito especial a essas guerreiras da ciência, né? A deputada Margarida Salomão, né, que batalha pela causa lá no Congresso com muita eficiência, abrindo espaço para a comunidade acadêmica, para a comunidade científica, ajudando a aprovar leis que favorecem a ciência, tecnologia e a educação no Brasil. A reitora Márcia Abrahão, que também faz esse combate lá na Universidade de Brasília, a querida Flávia Calé, né, que tem também participado conosco, presidente da NPG, nessa batalha que está sendo muito dura, né, porque estamos num clima muito complexo nesse país, né, um clima político desagradável, né, um clima econômico nocivo para o país, um clima social que fragiliza as populações, aqueles que habitam nas comunidades, aqueles que habitam nas comunidades indígenas, né? Então, é um período difícil para o país e nós temos que lutar. Então, a todas as guerreiras que estão aqui, ao guerreiro Marcelo também, meus cumprimentos, meu obrigado, e vamos em frente nessa batalha que não está fácil, mas é uma caminhada, e eu acho que se nós formos fortes nessa caminhada, nós chegaremos lá. Muito obrigado. Obrigada, professor Luiz Davidovich, obrigada, encerrando de maneira
exemplar, brilhante, fantástica, que luminosa, foi uma mesa luminosa em todos os sentidos, cada um trouxe uma reflexão, um aspecto da reflexão, e nós temos muitos elogios à mesa, as pessoas estão muito felizes de terem participado, e também eu queria dizer que fiquei muito feliz de ver as representações aqui, as mulheres, os cientistas, os homens cientistas, as mulheres, a política, né? Os nossos pós-graduandos, que são centenas de milhares no nosso país, que são o futuro da nossa ciência, as universidades federais. É verdade que estamos em maioria aqui, né, reitor Marcelo, mas a sua presença representando brilhantemente as nossas estaduais paulistas, e também a Flávia Calé é pós-graduanda da Estadual Paulista, da USP. Então, estamos aqui com tantas representações importantes e falando e trazendo este debate que vai permanecer. E, para finalizar, quero dizer, Luiz, que a última palavra seja agora a nossa campanha pela liberação do FNDCT. Queremos a liberação total do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que vai fazer com que nós continuemos, com que nossas universidades continuem e que nós possamos, na pandemia e no pós-pandemia, produzir desenvolvimento econômico e social para o nosso país. Muito obrigada a todos vocês, foi uma honra para mim, para a Unifesp, tê-los conosco. Obrigada. Obrigado. Encerrada? Ok. Muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada. Soraya. Um grande abraço, parabéns a todos. Agradeço muito a todos vocês, foi ótimo. Olha, só comentários elogiosos, porque dependendo da